É a data de aniversário do meu pai. Todas as minhas senhas é a data de aniversário do meu pai. Então vamos voltar no tempo. Há 2000 anos atrás, numa cidadezinha pequenininha, perto de Jerusalém. Tenta imaginar uma cidade daquela época, aquelas casas tão simples. E numa janela, uma mocinha, recém virou mocinha. Ela olha pela janela e admira um belo soldado romano. E ali nasce uma paixão. Eles trocam olhares, logo esse soldado se aproxima dela e eles conversam. Marcam o encontro ali naquela janela à noite. Ela fecha a janela e volta para casa. Se esconde lá na cozinha da casa. Ela mora sozinha, com seu pai e com sua mãe. Seu pai é um velho judeu, desses fariseus rígidos. Uma pessoa correta, íntegra, mas sabe aquela pessoa rígida que só obedece à lei? Né? O que vale é a lei, aquela pessoa extremamente rígida. A sua mãe, como a maioria das mulheres da época, totalmente submissa ao seu marido. À noite, a jovenzinha fica esperando o soldado romano tocar na sua janela. Ele bate, eles conversam e ele a convence a pular a janela. E eles saem à noite pela pequena aldeia. Isso se repetiu durante uma semana. Durante uma semana, ele batia na sua janela e ela saía com ele. Mas, certa noite, ela não escutou o toque na sua janela. Ninguém apareceu. Ela ficou preocupada, ficou triste e nunca mais teve notícias desse soldado romano. Ele desapareceu. A sua mãe percebeu que antes a menina alegre e feliz, agora vivia triste pela casa. Mais tarde, a mãe ficou muito preocupada quando percebeu as mudanças físicas da filha. Ela estava mudando. Enjoo, tonturas. Um dia de tarde, a mãe não aguentou e começou a discutir com a filha, cobrando dela, querendo saber o que tinha acontecido. Nessa hora, o pai, do lado de fora da casa, vinha chegando e, escutando os gritos dentro da casa, abriu a porta. No instante que ele abre a porta, escuta a filha dizendo: sim, eu estou grávida de um soldado romano. O pai a pega pelo braço, grita com ela, bota ela para fora de casa e diz para ela: nunca mais volte aqui. Você não tem mais casa, você não tem mais pai, você não tem mais mãe. Ele fecha a porta. A sua esposa, chorando, vai para o quarto. E a moça na rua, agora desesperada, com medo, sabendo que ali naquela cidade muito pequena, que todos a conheciam, sentindo culpa, ela foge e caminha até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ela procura ajuda. Ela bate na porta de um templo, fecha-lhe a porta. Ela pede ajuda a qualquer pessoa na rua, com um casal, todos lhe fecham a porta. Ninguém lhe ajuda. Escurece e ela se abaixa num canto e começa a chorar. Uma meretriz, essas mulheres que ganham a vida na noite, passando por ali, escutando o choro da jovem, se condoeu, teve piedade dela, chamou ela e levou ela para casa. Essa meretriz morava com duas outras moças. E em troca de hospedagem, a jovem começou a fazer os serviços da casa. Ela cozinhava, ela limpava, ela cuidava de tudo. E ali ela viveu um período feliz, tranquilo. A gravidez evoluiu, ela estava com a barriga bem grande, quando certa manhã alguém bateu na porta. Ela abriu a porta, entraram dois judeus, fariseus, com aquelas roupas bonitas. Entraram dentro da casa e foram acompanhados de soldados romanos. E foram dando logo as ordens: prendam as três mulheres, levam elas embora. Elas foram presas. Um dos soldados, segurando a jovem pelo braço, perguntou: e essa? O que fazemos com ela? O fariseu mandou soltá-la na rua. Jogue-a fora na rua. Não temos nada contra essa moça. Na rua, agora com a barriga já grande, começou a sentir as dores do parto, talvez pela emoção. Ela decide que a única coisa a fazer é voltar para a casa da mãe, temendo pela sua vida, pela vida do filho agora. Ela caminha de volta para sua aldeia. Chega lá à noite, cansada, bate a porta. Escuta passos lá dentro, a sua mãe vem abrir a porta. A mãe abre a porta e vê a jovem. Olha aquela barriga enorme, se desespera.
fecha a porta na cara dela. A jovem sai desesperada, chorando, procura um canto qualquer naquela aldeia e deita. A mãe, desesperada, aos prantos dentro da casa, vai para o quarto, observa seu marido que dorme tranquilamente. Ali, num ato de remorso, arrependimento, sentindo culpa pelo que fez, ela sai e passa a procurar a sua filha de noite naquela aldeia. Ela não consegue encontrar, mas ela, quando volta para casa, ela escuta um choro de neném. E ela percebe, segue a direção do choro e vê um nenenzinho no chão. Ela pega o pequeno neném, olha, é um menino. Ela fica contente até, é um menino. Ela baixa para falar com sua filha, a mostrar o neném para ela. Mas sua filha está morta, sem vida. Desesperada, com medo, ela pega a criança no colo e procura pela aldeia uma casa bem grande, que ficava na saída da aldeia. Ela bate na porta dessa casa, coloca a criança no chão e se afasta. E de longe ela vê a criança ser recolhida para dentro da casa. Quantas vezes, por medo, por raiva, pela ira, ou mesmo pela paixão, nós tomamos decisões erradas em nossas vidas. A paixão pode ser um propulsor, mas ela nunca pode conduzir as nossas vidas. Nem a culpa, nem o medo, nem a ira. Vocês querem saber onde estava esse garoto? Posso continuar a história? Todo mundo acompanhando? Então vamos lá. Só mais tarde, esse jovem foi perceber aonde ele estava. Ele foi criado numa casa de escravos. Nunca teve carinho. Nunca teve um afago, um afeto. Conheceu só a violência. E ali ele aprendeu a servir. Se servia, recebia comida. Se cumpria as ordens, recebia comida. Só tinha um momento na vida dele onde ele recebia algum carinho. Era uma visita. Às vezes, umas 3 vezes por ano, vinha uma senhora lhe visitar. Ela nunca lhe disse quem era, mas ela lhe trazia algum alimento e alguma roupa. Era o único momento de felicidade desse pequeno. Ele cresceu. Ele já era um rapazinho, quando apareceu por lá um outro jovem, um pouco mais velho do que ele. Logo, fizeram amizade. E esse jovem lhe ensinou uma coisa. Lhe ensinou a roubar. Todas as noites, enquanto todos dormiam, os dois iam até uma despensa. Abriam a porta silenciosamente, roubavam algum pão, alguma fruta e se dirigiam a um pátio interno que havia na casa. Essa casa antiga era formato de um U e no meio dela havia um pátio, um jardim. E ali eles sentavam e comiam. O jovem contou para o seu amigo: temos que tomar cuidado. Não deixe que ninguém pegue a gente, porque se alguém pegar a gente aqui, eles vão nos espancar, podem cortar nossas mãos, podem até nos matar. Então não podemos ser pegos, ok? O jovenzinho topou. E assim todas as noites eles faziam. Pegavam pão, uma fruta, roubavam pouca coisa para não serem notados. Certa noite, enquanto faziam, estavam se alimentando ali, comendo alguns pães que tinham pegado na despensa, ouviram um grande barulho. Pum! Uma porta sendo arrombada. Viram soldados romanos entrando com tochas na mão. Os soldados começaram a tacar fogo em tudo e prender todo mundo. Entraram junto com os soldados alguns contadores de impostos, cobradores de impostos. Parece que o pessoal da casa não cobrava, não pagava impostos. Foram todos presos. Os dois jovens, aproveitando a situação, fugiram, conseguiram escapar. Sabendo que ali naquela pequena cidade não haveria nada para eles fazerem, eles poderiam ser presos novamente, eles fugiram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles começaram a pedir esmola, pedir comida, fazer pequenos trabalhos, levando uma cesta para alguém, ajudando algumas pessoas ou outras. Mas o que eles mais gostavam de fazer era de roubar. Eles tinham aprendido. Eles roubavam um pouquinho para comer, nada demais. E passou-se um tempo. Chegando o inverno em Jerusalém, durante o dia é quente, mas à noite fica bem frio. E eles sentiram necessidade de encontrar um lugar para passar as noites. Em Jerusalém tinham bastante andarilhos. E eles conheceram alguns que moravam fora da cidade. Foram ter com eles e os andarilhos
aceitaram que eles passassem a noite. Mas os andarilhos começaram a cobrar deles alguma ajuda. Eles roubam um pouco de comida para a gente? E assim eles iam e roubavam mais. Nós precisamos de utensílios, cesta, corda, faca. E eles iam e roubavam mais. O mal, ele sempre quer mais da gente. O mal, os vícios, as vicissitudes, parece que elas vão querendo sempre mais, nunca está satisfeito. E os jovens agora os andarilhos pediram para eles roubarem dinheiro. Precisavam de moedas para comprar alguma coisa. Já que vocês são tão bons, tão astutos, rouba um pouco de moeda para a gente. E assim eles começaram a roubar moedas naquela cidade. Logo, incomodaram os comerciantes locais, que levaram o caso às autoridades romanas. Soldados foram postos, disfarçados na pequena cidade. E nosso jovem, quando estava roubando algo, foi rapidamente capturado, preso, segurado pelo soldado romano. Ele ainda pediu ajuda para o seu amigo, mas seu amigo lhe virou as costas e foi embora, deixou-o sozinho. Ele teve as mãos amarradas e começou a ser espancado no meio da cidade, no meio da rua. Ele foi arrastado pela cidadezinha. Enquanto o pessoal chutava, escoteava ele, o rastro de sangue ficou na cidade. Ele foi levado a uma cela e jogado lá. Alguns soldados queriam cortar-lhe a mão, outros queriam matá-lo. Mas um soldado mais velho falou: deixa ele jogado aí na cela, que ele vai morrer de fome e de sede. Deixa aí. Enquanto isso, naquela pequena aldeia perto de Jerusalém, aquela senhora foi procurá-lo. Foi na casa de escravos. Chegando lá, ela estava destruída. Procurando saber o que aconteceu, perguntou para as pessoas. E lhe foi indicado o que tinha acontecido. E lhe falaram que 2 jovens fugiram em direção a Jerusalém. Ela pegou um pouquinho de dinheiro que tinha. Nessa época ela já era viúva. E ela partiu em direção a Jerusalém. Vocês estão acompanhando a história? Tudo claro por aqui? Vocês sabem quem é essa senhora? É a avó dele, isso. É a avó dele. Sentimento de culpa, ela estava tentando já reparar alguma coisa. Não é verdade? Todos nós temos que reparar. E é muito bom quando a gente consegue reparar a indevida e ainda aqui, né? E ela foi para Jerusalém procurar o seu neto. Chegando em Jerusalém, havia algo diferente no ar, um burburinho estranho. As pessoas falavam de uma coisa diferente que ela nunca tinha ouvido falar. Todos falavam de um tal de Nazareno, que andava pelas ruas falando de paz, de amor, de perdão, de caridade. Qualquer pessoa que ela parasse e tentasse puxar assunto, só se falavam desse Nazareno, que fazia milagres, que falava de um reino dos céus, que era para todos. Ela ficou intrigada e, vendo a multidão que subia uma montanha, foi atrás. Quem sabe meu neto esteja no meio dessa multidão. Subindo com a multidão, esse pequeno monte, ela se deparou com a figura de um homem de cabelos compridos, barba, que pregava como nenhum outro pregou. Muitos profetas antes tinham falado de misericórdia e de amor, mas ele falava com autoridade. Ele falava: bem-aventurados são os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ela se embebecia naquela palavra e até se esqueceu um pouco dos seus problemas. Ele falava sobre pedir. O que você precisar, pede uma oração. Porque se vós que sois maus pais, um pai pedindo pedra, um filho pedindo pão, o pai não vai dar uma pedra? Não. Se um filho pede um peixe, o pai vai dar uma serpente? Não. Vós que sois maus pais, sabem dar boas coisas para os seus filhos? Imagina Deus do céu, o que não vai dar para vocês se vocês pedirem. E ela, embebecida naquelas palavras, e vendo algumas pessoas dizendo que iriam chegar até ele para pedir a cura, ela fez uma oração. Ela queria ver o neto dela. Eu quero achar meu neto.
Foi o pedido dela. Imediatamente ela desceu o monte. E correndo pela cidade, ela avistou um menino, um rapaz. Segurou pelo braço. Tomou um susto porque não era seu neto. Ah, desculpe, eu pensei que era meu neto. Ele foi criado numa casa de escravos, que foi incendiada na minha aldeia. E o rapazinho falou, eu conheço, eu sou amigo do seu neto. Eu sei o que aconteceu com ele. Ele foi preso e talvez ele esteja morto. Me leve até ele. Esse pequeno jovem levou a senhora até a cela onde ele estava. O soldado romano achou que o jovem estava morto. Chamou ele não se mexia, virou para a senhora e falou, pode pegar, leve ele embora daqui. Ela, com a ajuda desse rapaz, levaram ele embora para a aldeia onde eles moravam. Lá, ela começou a cuidar dele e ele se recuperou. Ela não tinha coragem de contar para ele quem ela era. A culpa ainda doía muito no coração dela. A culpa, o mágoa, o remorso fazem mal ao nosso coração. A gente pode trocar a culpa por responsabilidade. A gente tem que trocar a culpa por arrependimento. A culpa paralisa e traz prejuízos. O jovem ficava ali. Ele não se importava de não saber quem era ela. Afinal de contas, ele tinha comida ali e ela tratava ele bem. Para ele estava bom, estava cômodo. Ele começou a trabalhar, fazia bicos. Ele ajudava alguns pescadores, consertava a rede, trabalhou numa carpintaria, fazia bicos pela cidade. E ela vivia falando desse tal de Jesus, desse Nazareno. O jovem não entendia nada. Ele foi criado na violência, na raiva. Ele não sabia essas palavras, amor, caridade. Ele não conhecia isso. Por mais que ela lhe falasse, ele não conseguia compreender. Mas ela insistia. Vamos encontrar com Jesus? O Nazareno vem na cidade. O Nazareno vai estar na praia hoje. Mas ele nunca aceitou esse convite. Ele aprendeu a ir para uma taberna beber com alguns amigos. E ele trocava Jesus para ficar na taberna bebendo com os amigos. Tudo na vida é escolhas, e as escolhas geram consequências, né? E ele na taberna um dia, enquanto bebia, apareceu por lá um jovem que o reconheceu. Era seu velho amigo. Estava lá, diante dele. Eles começaram a conversar e beber junto. E o jovem agora, já dois rapazes, o rapaz lhe fez uma proposta. Escuta, arrumei um jeito da gente ganhar dinheiro mais fácil do que roubar na cidade. A cidade está cheia de soldados, não dá certo. Vamos para outro lugar, vamos roubar nas estradas. Aqui em Jerusalém vem muito comerciante, eles fazem negócio, vendem e voltam com dinheiro, com ouro para suas cidades natais. A gente fica na estrada e consegue pegá-los. Vamos comigo? O jovem olhou para ele e disse, não quero. É engraçado que até ele se assustou com a sua resposta. O que será que está acontecendo? Por que eu disse não? O outro insistiu. Vamos, o que está acontecendo? A gente vai fazer dinheiro, é fácil. Ninguém vai pegar a gente. E o jovem mais uma vez disse não. Só que o mal é insistente, né? Os obsessores são insistentes. Um bom anjo, um anjo guardião, ele vem e vai te dar um toque, vai te falar uma palavra. Olha, segue esse caminho, isso aqui é bom, preste atenção nisso. Mas o obsessor, um mau espírito, um mau amigo, ele é insistente, ele vai ficar te perturbando. E esse rapaz ficou, e tentava, e o jovem não, estou indo embora, eu vou para minha casa. Parece que esse tal de Jesus mudou você. Não foi Jesus não. Então quem foi? Foi sua avó que te mudou? Ele não sabia que era sua avó. O jovem, vendo a cara de espanto dele, aproveitou-se e colocou mais fel, mais fogo no negócio. Você não sabe que era sua avó? Ela matou sua mãe e te vendeu para ser escravo. Você está com essa senhora aí, que se faz boazinha? O jovem ficou revoltado. Não voltou para casa. Aceitou o convite do seu amigo e foi para a estrada para roubar. Felizmente, mais escolhas, mas toda escolha tem uma consequência, né? Deus nos deu liberdade, mas cada um vai arcar com as consequências.
das escolhas que fez. Eles foram para a estrada roubar. Já no primeiro roubo, o rapaz que eles estavam tentando reagiu. Houve luta e eles quase mataram o rapaz. Espancaram. O jovem ali descarregou toda a sua fúria, toda a sua ira, toda a raiva contida nele por ser tão espancado e tão sofrido durante tanto tempo. Ele descarregou naquela pessoa, bateu muito e o jogou na beira da estrada. E quando ele estava caído na beira da estrada, seu amigo já estava na frente levando o dinheiro. Vamos embora, vamos embora. Ele olhou na mão do homem que estava caído e viu um anel desse de família muito bonito. Resolveu se abaixar, pegou o anel. O homem estava quase morto à noite na estrada. Eles foram embora. Ele levou o anel, colocou no dedo, achou bonito e foi embora. O homem que estava caído na estrada não morreu. Porque de manhã, apesar de alguns passarem e não ajudarem, passou por ali um samaritano, muito piedoso, que olhou e se compadeceu da situação. Colocou no cavalo e o levou a uma hospedaria. E ali na hospedaria pagou para que ele fosse cuidado. Tempos depois, esse samaritano volta. Encontra o homem que lhe ajudou, recuperado, já bom de saúde. E os dois resolvem comemorar. Vamos numa taverna comemorar que você está bem agora. Eles entram na taverna para beber. Chegando lá, vem um jovem que bebe na taverna. Ele está com a mão sobre o balcão e no dedo um anel de família, que é imediatamente reconhecido. O senhor sai da taberna, chama os soldados romanos. O jovem novamente é preso. Suas mãos amarradas, outra vez ele é espancado, arrastado pela cidade. Só que agora não tem tanta revolta nele, porque ele sabe a culpa. Ele sente a culpa e sabe o que fez, sabe que ele errou. E ele, carregado pela cidade, é arrastado, espancado novamente, jogado numa cela para receber a sentença. Enquanto isso, na sua cidade, a sua avó, que ficou muito preocupada porque ele não voltou aquela noite, não voltou no dia seguinte, não apareceu mais, saiu a procurá-lo. Procurou na pequena aldeia e não o encontrou. Indo numa taberna, descobriu que ali ele esteve com seu ex-amigo. Ela pegou um pouquinho do que tinha, colocou numa sacolinha um pouco do dinheiro que ela tinha, agora viúva, e foi para Jerusalém procurar seu neto. O procurou, mas também não encontrou. Olhando para gastando um pouquinho daquilo que tinha para comer naqueles dias, ela pegou uma última moeda que ela tinha. Ela ia comprar algo para comer. Mas ela se lembrou de Jesus, que falou das orações. Tudo que quiseres, peça ao Pai com fé. E ela, com aquela única moedinha, ela foi a um templo. Entrando no templo, ela depositou sua moeda e fez uma oração. Eu quero encontrar meu neto, Senhor. E, por favor, que meu neto encontre Jesus. Deixou ali sua última moeda e saiu. Enquanto isso, na prisão, seu neto viu a sentença de morte de cruz. Carregado no dia da crucificação para fora, levado até um pequeno monte, foi posto numa cruz. Naquele momento, ele escutava vozes que gritavam: se tu és o Salvador, desce daí. Você não é o Cristo? Não salva todo mundo? Por que não salva a ti mesmo? Será que vocês não veem que esse nunca fez nada de errado? Não tem pecado algum? Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Essa história ele lembrava, porque ele não viveu essa história, mas ele escutou. E ele se lembra que na casa da sua avó, ele até riu, quando ela falou que Jesus tinha sido crucificado entre dois ladrões. Ele sorriu. Ele falou: não era o Salvador? Morreu entre dois ladrões. E agora ele, numa cruz, sozinho, se perguntava: por que eu não ouvi a minha voz, a minha avó? Por que eu não escutei ela? Por
Porque eu me encontrei com esse homem chamado Jesus. Ele fecha os olhos. Mas naquele instante ele percebe que alguém se aproxima. Ele percebe alguém chegando perto dele. Ele abre os olhos lentamente e vê um homem, uma túnica branca, tão branca como ele nunca viu na vida. Os cabelos repartidos, longos. É um nazareno, as barbas e aquele olhar amoroso, olhando para ele. Ele não acredita no que vê. O olhar de Jesus parecia dizer: "Que queres que eu te faça?" Ele abaixa a cabeça imediatamente ao perceber que é Jesus. E ele olha aos pés da cruz e vê sua avó. Ela está ali, aos prantos. A terra seca daquela região está molhada pelas lágrimas dela. E ela ora por ele. Ela está em prece o tempo todo. Ele olhando para ela, recebendo aquelas preces que vêm como um raio de luz no seu coração, ele consegue erguer a cabeça, olha para Jesus. E Jesus lhe repete: "Que queres que eu te faça?" E ele diz: "Muda meu coração, Senhor." E entrega a sua vida. Ele morre ali na cruz. Se nós fôssemos seres apenas materiais, o que nós veríamos? Um homem morto numa cruz, uma senhora chorando, só isso. Nós não somos seres apenas materiais, nós temos um espírito. Nós podemos ver essa cena com um olhar espiritual. E como seria olhar essa cena com os olhos do espírito, com os olhos da alma? Nós veríamos que 2 homens apareceram. Eram anjos, mas eram vestidos como homem, normal daquela época. Tiraram o jovem da cruz. Ele desceu. Ele estava bem. Ele se sentiu estranho porque não havia dor no seu corpo, não havia culpa, não havia medo, mais nada. Ele olha para trás e vê o corpo dele na cruz. Ele olha para os 2 homens que estão perto dele e por pensamento ele pede: "Posso abraçar a minha avó?" Os homens respondem que sim, pelo pensamento. Ele olha para a sua avó, mas ela não está sozinha. O tempo todo estava ao seu lado uma jovem, uma linda jovem. Ele olha para ela e a reconhece imediatamente. É sua mãe. Ele corre para os braços dela e se atira naquele braço. Era o colo que ele queria desde que nasceu. Esperou uma vida inteira para ter aquele colo. A mãe, percebendo a preocupação do jovem com a avó, fala para ele ficar tranquilo. Eles vão cuidar dela. Porque o amor cria laços que são indestrutíveis. Os laços criados pelo amor nunca vão se desfazer. Né? Que o poder da oração, o poder do amor é muito importante. E esse poder que a gente tem de amar, de orar por outra pessoa, é um poder tão grande e tão forte. E qualquer um pode fazer isso. Eu vou passar um clipezinho e eu vou pedir para que vocês nesse momento pensem em alguém que vocês amam, em alguém que talvez vocês magoaram, ou alguém que te magoaram. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Vou dar um pausa. Superou a dor. Lembre-se de alguém que vocês amam ou de alguma pessoa que magoou vocês. Vamos orar. Que o amor de Deus está na oração. Um poder muito grande. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.